A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus para fazermos a nossa leitura diária desta próxima quarta-feira. E estaremos estudando concernente à nossa lição de número 13, a penúltima lição deste trimestre de 2024, nosso quarto trimestre, que nos diz assim o título da nossa lição: Jesus Cristo, nosso general. E a nossa leitura diária desta quarta-feira se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, e tem por título a nossa leitura diária: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Estaremos meditando na palavra do Senhor, que nos diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Graças a Deus. Quando nós meditamos aqui neste texto sagrado, o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Lucas vai narrar aqui este acontecimento de Cornélio, uma passagem bastante conhecida da Escritura Sagrada. E a palavra vai dizer que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, juntamente com toda a sua casa, praticava a caridade, dava esmolas aos pobres, mas ainda lhe faltava alguma coisa. Então nós vimos aqui que através da vida de Cornélio, Deus, ele revelou várias coisas. Então, quando nós vimos aqui, vamos tentar resumir este texto, nós vimos que Cornélio, ali quando ele estava ali naquele período já de oração, que era a hora nona, nós vimos que o anjo do Senhor apareceu para ele e lhe disse que ele mandasse um dos seus mensageiros chamar a Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor, ali em Jope. Então, nós vimos ali que Cornélio rapidamente obedeceu à voz do anjo do Senhor e providenciou que os seus mensageiros e aquele soldado piedoso também fossem ali e cumprisse aquela ordem de ir atrás de Pedro para que lhes viessem anunciar a palavra de Deus. E nós vimos ali que Pedro, estava ali naquele momento na casa de Simão Curtidor, e nós vimos ali que quando aqueles mensageiros estavam já se aproximando, Pedro teve uma visão, e naquela visão ali, daquele lençol descendo com as quatro pontas do céu, ali onde tinha vários répteis, animais, e ali o Senhor fez a Pedro saber que tudo que estava ali não era imundo. Então o Senhor deu a ordem a Pedro, que ele comesse ali, matasse e comesse. E ele disse que jamais ia fazer aquilo porque era imundo. Mas Deus falou que Deus purifica, nada se torna imundo. Então ali Pedro ainda não tinha entendido aquela visão. E aqueles mensageiros chegaram até Pedro, e lhe deram um recado da parte de Cornélio, orientado pelo anjo do Senhor. E nós vimos que prontamente Pedro ali obedeceu e foi com eles até a casa de Cornélio. E chegando ali, se deparando com ele, ali nos diz a palavra que estava ele, a sua casa e os seus amigos íntimos já à espera de Pedro. E quando Pedro chegou e indagou ele, por que eles tinham chamado ele para estar ali naquele momento. E aí Cornélio foi relatar a visão que ele teve do anjo do Senhor, e que eles já estavam ali prontamente atentos para ouvir o que Deus tinha a falar pela boca de Pedro. Então nós vimos ali que Pedro começou a entender aquela visão que o Senhor tinha lhe passado. E Pedro, a partir daquele momento, começa a pregar para aquele povo, aqueles gentios, porque eles eram considerados gentios ainda, não conheciam a Jesus. E Pedro agora vai pregar o evangelho para aquela multidão que estava ali na casa de Cornélio, tanto ele, a sua casa, que era a sua família, e também os seus amigos. E Pedro agora começa a descrever sobre Jesus,
né? E nos diz a palavra, como nós lemos aqui, né, que Pedro fez eles entender quem era Jesus, que a salvação somente era através de Jesus, né? Pedro, né, ali vai deixar claro para eles que Jesus, ele era Deus, mas também ele era homem. Aqui na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós vimos que Jesus, né, ele quando estava na terra, na forma de homem, na forma humana, Jesus ele precisou também de ser revestido pelo Espírito, de ser ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Então nós vimos que não porque Jesus era Deus, mas ali ele nos deu o exemplo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos que Jesus, ele é o nosso exemplo por excelência. Então nós vimos ali que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito. Nos diz a palavra que quando ele chegou até João ali para ser batizado, às margens do Rio Jordão, a palavra vai dizer que ali após aquele ato do batismo, né, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma de pomba, né, e ouvi uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E dali o Espírito conduziu Jesus até o deserto, e nós diz a palavra que Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites, né, sendo tentado pelo inimigo das nossas almas, mas ele venceu. Então Jesus ele foi revestido. O que nos quer dizer a palavra do Senhor? Que nós também precisamos de ser revestidos, né, pelo Espírito, para também anunciarmos o Evangelho aos gentios, ainda aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então nós vimos que Jesus, mesmo sendo Deus, mas naquele momento ali, no seu ministério terreno, ele estava na forma de homem. Então ele precisava, né, ser revestido do poder do Espírito, ser ungido pelo Espírito do Senhor, né, para cumprir o seu ministério. E nos diz a palavra que Jesus cumpriu o seu ministério libertando os oprimidos da mão do diabo, do adversário das nossas almas, curando, libertando, salvando e pregando o evangelho do reino. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos ali que nos diz a palavra que quando Pedro ainda estava pronunciando aquelas palavras, diz-nos a palavra do Senhor que o Espírito Santo caiu sobre eles. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito, batizados no Espírito Santo e também foram revestidos do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali também vai nos trazer, né, ali uma reflexão que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação, ela veio para todos através de Jesus Cristo. O único caminho que pode nos levar ao Pai é somente Jesus, não há outro caminho. Quando nós lemos aqui na referência em 1 Timóteo 2:5, há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque Jesus também, ele passou nesta terra e ele soube, né, na sua natureza humana, nos entender também. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos ali que Cornélio e a sua família, naquele momento, para eles foram revelada a salvação em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial e vocês continuem conosco assistindo os nossos vídeos no nosso canal Adenac Combinado Tocantins. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.